Olá, hoje vim aqui falar um pouquinho sobre estrutura de texto. Vamos fazer uma série de vídeos aqui para falar um pouquinho sobre essa parte estruturante do texto, que muitas vezes a gente não consegue muito se dar conta, né? Sempre que a gente vai falar de texto, quando a gente fala um pouco sobre conteúdo, quando a gente vai analisar uma obra, muitas vezes a gente vai para aquele o quê, né? Ou seja, a história, a narrativa, digamos assim, a historinha que está ali no texto. É difícil muitas vezes a gente entrar um pouco na estrutura dele, de que forma que esse texto foi feito, né? Na questão formal, na questão estrutural do texto. Então, hoje eu queria falar um pouquinho sobre uma das grandes questões que as pessoas têm quando escrevem, que é sobre o final do texto, né? Normalmente as dúvidas são sobre o começo, meio e fim. De resto, ninguém tem muita dúvida. E o fim do texto tem um autor que eu adoro, procurem sempre qualquer coisa que ele faça, que é um dramaturgo brasileiro maravilhoso, chamado Luiz Alberto de Abreu. O Abreu resumiu isso de um jeito muito bacana. Ele diz assim: quando tem um grande conflito do texto, né, aquele, digamos assim, o grande porquê do texto, a gente primeiro, né, assim, digamos, a resolução daquele conflito, que às vezes é uma não resolução, né, como por exemplo na peça As Três Irmãs, do Chekhov, na qual as personagens começam querendo ir para Moscou e terminam querendo ir para Moscou, dando aqui um super spoiler. Ou seja, a grande questão da peça é elas não conseguirem, na verdade, fazer algo e ficarem paralisadas. Esse é um dos grandes conflitos da vida de todos nós. Então, essa resolução nem sempre é, digamos assim, resolver no sentido de dar fim para aquilo, né? Mas quando você resolve aquilo dentro da estrutura da peça. Você, então, resolve, né, o grande conflito e escorrega um pouquinho dessa ação, dessa resolução. Ou seja, você dá isso que a gente chama aí nas séries e tudo de gancho, né, para que isso possa abrir para uma nova possibilidade de história. Então, a boa história é aquela que termina com a possibilidade da abertura de uma nova história. Então, a gente agora está falando aqui do fim da peça, começando do fim, depois a gente vai falar outras coisas e chega no começo, lembrando desse lindo livro aqui, que é Para Trás e Para Frente, do David Ball, que eu sempre uso nos meus cursos, tá até velhinho, de tanto que eu uso. Tem livros que ficam aí para nossa vida toda, esse é um deles. E aí, para ilustrar um pouco essa ideia, essa imagem tão bonita que o Abreu usa para falar do fim do texto, eu trago Antígona, do Sófocles, tragédia grega, essa edição pequenininha aqui, mas maravilhosa, porque é a tradução do Milor Fernandes, que tem um dos finais mais bonitos, poéticos e bem resolvidos da história da literatura ocidental. Eu vou ler para vocês, é bem rapidinho. É o coro que diz, né? A vida é curta e um erro traz um erro. Desafiado o destino, depois tudo é destino. Só há felicidade com sabedoria. Mas a sabedoria se aprende no infortúnio. Ao fim da vida, os orgulhosos tremem e aprendem também a humildade. Já tarde, Creonte se oferece em holocausto. Tebas morre com ele. O inimigo avança.